Olá galera, meu nome é Gabriel Souza e este é o Grimório de Dragos. Hoje no programa, o card game Force of Will. Force of Will é um card game que foi lançado pela primeira vez em 2012 no Japão. O jogo é semelhante ao Magic the Gathering. O deck principal é composto de 40 a 60 cartas, contendo ressonadores, que são criaturas, cantos, que são mágicas, adições e regalias. Ele ganha o jogo reduzindo os pontos de vida do seu adversário a 0 ou menos, ou se você ou seu adversário for ter que comprar carta e não tiver mais cartas. Os jogadores usam Will, que geralmente é produzido por Magic Stone, cartas que são armazenadas em uma pilha separada de cartas chamada Magic Stone Deck. Um tipo especial de carta é o Régua, J-Ruler, uma carta de criatura especial na zona de régua. A régua pode ser tocada para chamar uma pedra mágica do baralho ou pode entrar no campo regular para combate usando a habilidade Julgamento. Começando o jogo, coloque a carta da régua, o deck principal e o deck de pedras mágicas em seus respectivos lugares. Compre 5 cartas do baralho principal. Você pode migrar afastando e substituir qualquer quantidade de cartas que você não desejar manter em sua mão e colocá-las na parte inferior do seu deck principal e desenhar a mesma quantidade de cartas no seu deck principal. Defina os pontos de vida dos jogadores para 4.000. Joga uma moeda para determinar quem joga primeiro. Objetivo do jogo: abaixe a vida dos jogadores adversários de 4.000 para 0. No caso de ambos os jogadores atingirem os seus 0 pontos de vida simultaneamente ou terem a mesma quantidade de pontos de vida, quando o tempo for chamado, as seguintes regras do desempatador serão aplicadas. O jogador com mais cartas restantes na área de vida útil ganha, se ainda estiver amarrado. O jogador com mais cartas restantes no main deck ganha. Se ambas as condições estiverem empatadas, então o jogo é considerado um empate. Você também ganha se o jogador adversário não puder comprar uma carta. Phase de Draw. Nesta fase, os jogadores compram uma carta no seu deck principal. O jogador inicial pula sua primeira fase. Habilidades que são acionadas no início da fase de empate. Compra uma carta do seu deck principal. Habilidades que desencadeiam no final da fase de empate são ativadas. Fase de recuperação. Nessa fase, o jogador da volta recupera seus cartões previamente usados que estão na posição de descanso. Todos os Wills não utilizados são destruídos. Habilidades adicionadas no início da fase de recuperação são ativadas. Recuperar Magic Stone, Ruler e Resonators que estão em posição de descanso. Habilidades são acionadas no final da fase de recuperação. Fase principal. Nessa fase, os jogadores podem fazer a ação do jogador, como evocar Resonator, conjurar mágica ou adicionar magia. Esta é a lista de ação do jogador que o jogador não pode fazer durante a fase principal. São elas: convocar um cartão de Resonator, lançar um feitiço, cartão de Chant, jogar uma carta na sua área de Chant By. Faça o julgamento, pague o J Condition do Ruler e depois vire para o lado J Ruler. Chame uma pedra, Call. É uma ação que faz quando o Ruler ou J Ruler tira uma carta de Magic Stone Deck e a coloca na Magic Stone área. Iniciar batalha e passe. Prossiga para o end phase. Fase final. Habilidades que desencadeiam no final do turno são ativadas. Todo dano recebido pelas criaturas durante esse turno é removido. Todas as habilidades ou efeitos que duram até o final do turno terminam. Todos os Wills não utilizados são destruídos.
Se o Turner tiver mais de 7 cartas na mão, ele deve descartar 7 cartas. O jogo então prossegue para o turno do próximo jogador. Iniciando a batalha. O jogador da volta pode iniciar a batalha com seu J Resonator que controla. A batalha acontece durante a fase principal, enquanto o jogador tem prioridade e a área de perseguição está vazia. Para batalhar, execute o seguinte passo em ordem. Início do passo de batalha. O jogador declara o início de um passo de batalha. No início da etapa de batalha, as condições são acionadas. Etapa de declaração de ataque. No início da etapa de ataque de declaração, as condições são acionadas. O jogador atacante decide seu Resonator recuperado ou J-Governador, que estará atacando, e o alvo de seu ataque. O alvo de ataque é, primeiro, o jogador defensor, e o segundo, o Resonator do jogador defensor ou o governante J, que estão em posição de descanso. O alvo de ataque deve ser legal ou o ataque será perdido. Para atacar, descanse o Resonator de ataque ou o governante J. O jogador de volta pode repetir esse passo desde que o controle de um J Resonator recoverte. Etapa de declaração de bloqueio. No início do passo declare bloque, as condições são acionadas. O jogador defensor pode optar por bloquear usando um Resonator ou um J Régua na posição de recuperação. Coloque as cartas que bloqueiam o ataque na posição de descanso. Se o Resonator atacar ou o governante J for bloqueado com sucesso, o atacante será forçado a fazer uma batalha com o bloqueador. Magias instantâneas podem ser lançadas se as condições foram cumpridas. Chant Spells podem ser convertidos se as condições foram cumpridas. Etapa de resolução de batalha. Resonator de ataque ou J-Ruler e bloqueador Resonator ou J-Ruler são confirmados. Se o alvo for um jogador adversário e ele não bloquear, ataque direto. Habilidades são acionadas quando o jogador adversário é ativado. Habilidades que são acionadas quando um ataque direto é ativado. Pontos de vida do jogador adversário são diminuídos pelo ataque do Resonator do ataque ou J-Ruler. Se o alvo for um Resonator ou um J-Régua, o oponente, ou se o jogador defensor bloquear. Se o J-Resonator atacante tem First Strike, ele causa dano igual ao seu ataque para a defesa do alvo primeiro. Caso contrário, prossiga para a cláusula abaixo. Tanto o J-Resonator atacante quanto o defensor causa dano igual ao seu ataque em sua defesa adversário. Fim de batalha. Habilidades que desencadeiam no final de uma etapa de batalha são ativadas. O Turner pode então fazer outra ação do jogador. Galera, agora eu vou entrar um pouco uma descrição rápida sobre a história do jogo. Antigamente havia uma terra onde deuses e demônios guerreavam. Uma terra agraciada pelos 5 elementos de Valhalla. Depois de um longo tempo em que a batalha nunca cessou, a guerra passou a envolver as pessoas vivendo em Valhalla. Os deuses e demônios desenvolveram técnicas para invocar e reencarnar almas fortes e radiantes em guerreiros e soldados para ajudar em suas causas. Os jogadores selecionam um juiz que os representa no jogo e fazem um deck de cartas em volta desse juiz. Você também tem um deck de 10 a 20 cartões de pedras mágicas. As cartas que você pode jogar são pedras mágicas, cartas que produzem vontade, que você pode usar para pagar o custo das outras cartas, ressonadores, Resonators, criaturas chamadas para te ajudar em batalha e derrotar o oponente. Encantos, eles permitem ao jogador dar suporte ao Resonators com vários efeitos, ou atrapalhar o oponente. Adições, encantamentos ou melhorias para equipar seus próprios Resonators ou enfraquecer os do oponente. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, siga o canal, compartilhe com os amigos. E se alguém tiver algum card game, algum card preferido, escreva nos comentários que no próximo programa estarei lendo para vocês. Um forte abraço e até o próximo Grimório de Dragos.